Mais de 20 bilhões de dólares. Este é o valor gerado, todos os anos, pela indústria global de quartzo. Mas o que é exatamente este material? É uma pedra? Sim, mas não apenas. É um produto de engenharia? Também. É considerado quase imortal na Terra, mas não nasce assim. Ele é feito de algo tão comum como quartzo triturado. E resina, essencialmente um tipo de plástico líquido. Então, como é que uma mistura de pedra comum e cola plástica se transforma numa indústria de 20 bilhões de dólares, cobiçada para cozinhas e interiores de luxo em todo o mundo? O segredo não está nos ingredientes, está no processo. É uma batalha industrial contra um inimigo invisível, o ar. Qualquer bolha de ar, por menor que seja, é um ponto fraco, uma falha à espera de acontecer. A verdadeira magia é um ritual de engenharia que usa vácuo extremo, vibrações de alta frequência e centenas de toneladas de pressão para esmagar esta mistura até a sua forma mais densa e perfeita. Hoje vamos entrar numa das maiores fábricas de quartzo dos Estados Unidos para descobrir como a força bruta e a precisão de micron transformam montanhas em arte funcional. A jornada começa num lugar que parece tudo menos uma cozinha de luxo. Começa em minas a céu aberto, onde o próprio terreno é esculpido em gigantescos terraços escalonados. Geólogos e engenheiros usam mapas minerais e dados topográficos para identificar as áreas exatas com a maior concentração de quartzo puro. Assim que o local é aprovado, as máquinas colossais entram em ação. Plataformas de perfuração cortam a rocha, preparando o caminho. Escavadoras pesadas, com pás tão grandes que poderiam engolir um carro, cravam os seus dentes de aço na face da montanha, arrancando pedaços maciços de quartzo bruto. O ar enche-se com o rugido ensurdecedor dos motores. Caminhões basculantes gigantes, cada um pesando dezenas de toneladas, transportam a pedra bruta para a primeira estação, a britagem. Aqui, a força implacável assume o controlo. A rocha de quartzo é alimentada em mandíbulas de aço que a esmagam com uma violência controlada. Mas isto é apenas o começo. A pedra partida é peneirada e depois enviada para britadores secundários, onde é pulverizada repetidamente. O objetivo é transformar blocos do tamanho de um homem num fluxo de cristais refinados, alguns com apenas alguns milímetros de tamanho. O que antes era uma montanha sólida é agora um rio de matéria-prima brilhante, pronta para a fábrica. Depois de trituradas e rigorosamente separadas por tamanho, toneladas deste quartzo chegam à área de mistura. É aqui que a receita de 20 bilhões de dólares é preparada. Cada lote de material é despejado num misturador industrial maciço, um gigante de aço resistente ao desgaste. E isto é crucial. Um sistema de dosagem automatizado controla a proporção exata de partículas. São precisas partículas grandes para dar estrutura e resistência, partículas médias para preencher as lacunas e partículas finas para garantir que a superfície final seja incrivelmente suave. Quando o quartzo está pronto, a supercola da engenharia é bombeada para dentro, uma resina de poliéster especial. Esta não é uma resina comum. É uma fórmula projetada para uma força de ligação excepcional e alta resistência ao calor. Quando esta resina endurecer, ela formará um esqueleto de polímero durável, uma rede microscópica que agarra e bloqueia cada grão de quartzo. Dependendo do design, é também nesta fase que a arte é adicionada à ciência. Pigmentos são injetados para dar cor. Pequenos pedaços de vidro ou fragmentos de espelho são misturados para criar efeitos reflexivos e profundidade. Todo o processo de mistura acontece num ambiente selado, como um cofre. E aqui temos uma antevisão do segredo principal. Um sistema de vácuo começa a sugar o ar de dentro do misturador. Remover o ar agora torna a mistura mais pura e prepara-a para o evento principal que se segue. As pás giram em alta velocidade, garantindo que cada grão de pedra seja uniformemente revestido pela resina. Quando a mistura atinge o estado úmido perfeito, o sistema para e descarrega este composto, agora pronto para tomar forma. A mistura de quartzo e resina, que agora parece uma areia molhada e pesada, é transferida para a estação de espalhamento. A placa começa a nascer. Primeiro, um filme de polietileno é cuidadosamente estendido sobre um molde de aço. Isto age como o papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno.
impede que a mistura cole e garante que a superfície inferior da placa saia perfeitamente lisa. Um sistema de dosagem automatizado liberta a mistura sobre uma correia transportadora vibratória, formando uma camada uniforme. Acima dela, barras de nivelamento mecânicas movem-se para a frente e para trás, numa dança hipnótica, espalhando o material. Isto não é feito a olho. Sensores a laser integrados e balanças eletrônicas medem a espessura em tempo real, ajustando o fluxo. A precisão é tão alta que a variação da espessura é mantida dentro de centésimos de polegada, mais fino do que a espessura de um cartão de crédito. Agora a tecnologia encontra a arte. Para criar as veias que imitam o mármore natural, uma máquina CNC, controlo numérico computadorizado, maciça, entra em ação. É um artista robótico. Os seus bicos movem-se ritmicamente pela superfície, injetando pigmento em sulcos finos que a própria máquina esculpe na mistura úmida. O resultado é uma série de veios fluidos que parecem ter sido formados pela natureza ao longo de milênios. Para os designs mais exclusivos, no entanto, a mão humana ainda é insubstituível. Artesãos qualificados usam pequenas ferramentas de metal para arrastar e misturar os pigmentos manualmente, introduzindo irregularidades subtis que uma máquina nunca conseguiria replicar. Neste ponto, temos a forma e o padrão. Mas sejamos claros, isto ainda é apenas uma camada solta de areia molhada e pegajosa. É fraca. Se secasse assim, partir-se-ia com um simples golpe. Agora, a placa semi-acabada move-se para o coração da fábrica. É aqui que a verdadeira transformação acontece, no evento principal, a vibrocompressão a vácuo. A placa é coberta com outro filme de polietileno e colocada dentro de uma câmara de compressão hermeticamente selada. E então, 3 forças da engenharia são libertadas de uma só vez. Força número 1, o vácuo. Bombas de vácuo de alta potência rugem e começam a sugar todo o ar de dentro da câmara. É como um saco de vácuo espacial, mas numa escala industrial. Cada bolha de ar, cada micro vazio preso entre os grãos de quartzo é violentamente extraído. Lembrem-se, o ar é o inimigo, o vácuo elimina-o. Força número 2, a pressão. Quando a câmara atinge a pressão negativa ideal, uma prensa hidráulica maciça desce. Ela aplica uma força esmagadora de milhares de libras por polegada quadrada. É o equivalente a empilhar dezenas de elefantes em cima de uma única placa. Esta pressão força cada partícula de pedra a aproximar-se. Força. Número 3. A vibração. Ao mesmo tempo que a prensa esmaga, toda a base começa a vibrar em alta frequência. Não está apenas a ser pressionada, está a ser agitada. É como abanar um frasco de berlindes para garantir que não fica absolutamente nenhum espaço vazio. A vibração força os grãos mais pequenos a encaixarem-se perfeitamente entre os maiores. Vácuo, pressão e vibração. Em apenas alguns minutos, o que era um composto solto torna-se uma placa de quartzo sólida, incrivelmente densa e completamente uniforme. A batalha contra o ar foi ganha. Ao sair da câmara de imprensa, a placa está sólida, mas a resina, a supercola, ainda não está totalmente curada. A estrutura molecular ainda está instável. A placa precisa de ser cozida. Cada placa é colocada dentro de um forno de cura especializado, ou câmara térmica. A temperatura aqui é mantida entre 93 e 121 graus Celsius. Este calor, aplicado ao longo de várias horas, não serve para secar. Serve para ativar a polimerização. Pense nisto como o fecho final. O calor força as cadeias moleculares da resina a ligarem-se permanentemente umas às outras e às partículas de quartzo. Elas formam uma rede trancada e termicamente estável. É isto que dá à placa a sua resistência final ao calor e a sua durabilidade lendária. Mas o processo não acaba aqui. Depois de cozida, a placa não pode simplesmente sair para o ar frio. O risco é o choque térmico. Arrefecer demasiado depressa faria com que ela se partisse de dentro para fora. Por isso, as placas são movidas para uma câmara selada, onde são arrefecidas de forma lenta e controlada, permitindo que o material se estabilize por completo. Agora, a placa é quase indestrutível, mas ainda não é bonita. As bordas estão ásperas da prensagem e a superfície está baixa, sem brilho. É hora de lhe dar o acabamento espelhado. As placas são transferidas para a área de corte e polimento.
Primeiro, máquinas de corte automatizadas, equipadas com serras de ponta de diamante, cortam as bordas. Apenas o diamante, o material mais duro conhecido, é suficientemente forte para cortar esta nova pedra de engenharia. O corte é preciso, com uma tolerância de menos de 1,5 milímetros. Depois, a placa passa pela linha de polimento. É como uma lavagem de carros de alta tecnologia, mas em vez de sabão, usa diamantes. Múltiplas cabeças de polimento, equipadas com discos de diamante, passam pela superfície. O processo começa com discos grossos, como uma lixa grossa, que nivelam a superfície. Depois, a placa passa por discos progressivamente mais finos, e mais finos, e mais finos. Durante todo o processo, jatos de água arrefecem as cabeças de polimento e lavam o pó de pedra, mantendo a superfície limpa. A cada passagem, a placa torna-se mais suave, até que na última estação, o que era uma superfície baixa transformou-se num reflexo perfeito, liso como vidro. Uma placa pode parecer perfeita, mas antes de poder sair da fábrica, tem de passar por um rigoroso exame final. E aqui, a tecnologia mais avançada encontra o toque humano mais antigo. Primeiro, um sistema de scanners a laser e câmaras de alta resolução varre cada centímetro da superfície. Procura microfissuras, variações de cor ou pequenas imperfeições que o olho humano poderia falhar. Mas a máquina não é tudo. Imediatamente a seguir, técnicos humanos inspecionam cada placa. Eles não olham apenas, eles sentem. Passam suavemente as palmas das mãos pela superfície para sentir o nivelamento, o brilho e a suavidade. O laser detecta falhas que não podemos ver, mas a mão humana pode sentir imperfeições que o laser pode ignorar. Qualquer placa que mostre o mais pequeno defeito é imediatamente rejeitada. As placas aprovadas recebem um filme protetor para evitar riscos. Depois, são cuidadosamente levantadas e colocadas verticalmente em armações de metal. Estas armações são forradas com borracha, atuando como amortecedores para proteger as placas de vibrações durante o transporte. Afinal, uma única lasca na borda pode arruinar uma placa que vale milhares. De pedras brutas, arrancadas violentamente de uma montanha, até placas polidas que brilham nas nossas casas. Aquele valor de 20 bilhões de dólares não é apenas o preço da pedra, é o preço do processo. É o custo de travar uma guerra contra o invisível, contra o ar, o calor e o acaso. É por isso que este mercado cresce mais de 8% todos os anos. É por isso que mais de 70% de todo o quartzo de engenharia do mundo é usado para criar as bancadas e superfícies que definem os espaços modernos. O que vemos não é apenas uma placa, é a prova de que a engenharia e a arte, quando unidas pela força de milhares de toneladas, podem criar ordem a partir do caos e beleza a partir do pó da terra. Um único diamante pode valer mais de 71 milhões de dólares. Com esse dinheiro, daria para comprar uma frota de carros de luxo. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma pedra tão cara? A resposta não está apenas no seu brilho, mas numa jornada incrível que começa a quilômetros de profundidade sob os nossos pés. Para obter um pequeno diamante, é preciso explodir e processar 250 toneladas de rocha, o peso de mais de 100 carros. Esta é a história completa de como um simples pedaço de carbono, nascido no calor extremo do nosso planeta há bilhões de anos, passa por máquinas gigantes e mãos de mestres habilidosos para se tornar a gema mais famosa do mundo. É um caminho cheio de força, precisão e segredos que nem todos conhecem. A jornada do diamante começa num lugar que mal podemos imaginar, bem no fundo do nosso planeta. Estamos a falar de profundezas incríveis, a centenas de quilômetros abaixo da superfície, numa camada da Terra chamada manto. Ali, as condições são extremas. A temperatura pode chegar a mais de 1010 graus Celsius, o que é mais quente que a lava de um vulcão. A pressão é simplesmente esmagadora, podendo exceder 50 mil atmosferas. Para ter uma ideia, é como se o peso de um arranha-céu inteiro estivesse a pressionar algo do tamanho de uma moeda, mas multiplicado milhares de vezes. É neste ambiente de calor e pressão inacreditáveis que algo mágico acontece. Os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns que existem, são forçados a juntar-se de uma forma muito especial.
A força é tanta que eles se organizam numa estrutura perfeitamente alinhada e super resistente, formando um cristal. Esse cristal é o diamante, mas este processo é extremamente raro e delicado. Se a temperatura ou a pressão não forem exatamente as corretas, mesmo que por pouco, o resultado é completamente diferente. Em vez de um diamante duro e brilhante, forma-se grafite, aquele material cinzento e macio que usamos para fazer as pontas dos lápis. Por isso, os diamantes só se formam em partes muito antigas e estáveis do manto da Terra, onde ficaram guardados durante um tempo que pode ir de 1 a 3 bilhões de anos. Depois de todo esse tempo, alguns destes diamantes são trazidos para mais perto da superfície por erupções vulcânicas muito antigas e poderosas. Eles sobem através de canais de magma e ficam presos dentro de um tipo de rocha especial chamada kimberlito. É nesta rocha que eles ficam escondidos, à espera que alguém os encontre. Encontrar esses diamantes escondidos é uma tarefa gigantesca. A caça começa muito antes de se cavar um único buraco. Os geólogos, que são os especialistas em rochas e na terra, usam tecnologia de ponta para encontrar pistas. Eles usam imagens de satélite para procurar padrões estranhos na superfície que possam indicar a presença de kimberlito. Usam também sensores de gravidade para medir pequenas diferenças na densidade do solo, porque a rocha com diamantes é diferente das outras. Outra ferramenta são os magnetômetros, que detetam anomalias no campo magnético da Terra, outra pista de que algo interessante pode estar lá embaixo. Às vezes, a maior pista é um pequeno pedaço de kimberlito encontrado no meio do cascalho. Isso é suficiente para que uma equipe inteira comece a investigar a área em detalhe. Quando um local promissor é encontrado, a verdadeira escavação começa. Em minas a céu aberto, máquinas enormes criam buracos gigantescos em forma de espiral. Algumas destas minas têm mais de 1 quilômetro de largura e chegam a ter 500 metros de profundidade. É como se uma cidade inteira fosse escavada na terra. Antes de cada explosão, perfuradoras potentes fazem dezenas de furos na rocha para colocar os explosivos. Depois da detonação, caminhões gigantes, alguns dos maiores do mundo, transportam as rochas para a superfície, mas nem sempre é possível cavar a céu aberto. Se os diamantes estiverem muito fundos, é preciso fazer minas subterrâneas. Nesses casos, os mineiros descem em elevadores por túneis estreitos, que podem chegar a 700 ou 800 metros de profundidade. Lá embaixo, o ambiente é difícil, muito quente, úmido e com pouca luz, e a segurança tem de ser máxima. Todo este trabalho incrível, toda esta tecnologia e esforço é para encontrar algo muito pequeno. Em média, é preciso escavar e processar cerca de 250 toneladas de rocha para encontrar um único quilate de diamante, que é uma pedrinha do tamanho da ponta de um lápis. Assim que as rochas são trazidas da mina, começa a primeira etapa da separação. Os blocos de rocha que podem conter diamantes são levados para um sistema de esmagamento. É aqui que o processo para extrair o mineral valioso realmente começa. Imagine máquinas gigantescas, com dezenas de toneladas cada, que funcionam como mandíbulas de aço. Elas têm força suficiente para transformar em pó até o granito, uma das rochas mais duras que existem. Mas aqui existe um grande desafio. O diamante é o material mais duro do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Isto significa que um impacto forte no sítio errado pode fazer com que um diamante valioso se parta em 1000 pedaços, perdendo todo o seu valor. Por isso, a força das máquinas de esmagamento tem de ser controlada com muita precisão. Tem de ser forte o suficiente para partir a rocha que está à volta, mas suave o suficiente para não danificar o diamante que está lá dentro. Em muitas minas modernas, este processo é feito em várias etapas. Primeiro, rolos pesados comprimem as rochas lentamente. Depois, outras máquinas continuam a esmagá-las em pedaços cada vez mais pequenos, até que tudo passe por um sistema de separação vibratório. Depois de as rochas serem esmagadas, os fragmentos seguem para a fase de limpeza. Esta parte é muito importante, porque o material vindo da mina está misturado com muita argila, lama, pó e outras substâncias pegajosas. Se esta sujidade não for removida, pode entupir as máquinas e estragar os equipamentos de separação mais à frente. Para limpar tudo, são usadas máquinas de lavar gigantes.
Grandes tambores rotativos, parecidos com máquinas de lavar roupa enormes, viram o material enquanto jatos de água de alta pressão lavam tudo. A água remove a sujidade e, ao mesmo tempo, separa as partículas que são demasiado pequenas. Qualquer fragmento com menos de 1 milímetro é retirado nesta fase, porque a chance de encontrar um diamante neles é muito baixa e não compensa o custo de continuar a processá-los. Depois de todo o material estar limpo e separado por tamanho, chega a parte mais tecnológica e fascinante do processo. Agora, temos uma grande quantidade de pedaços de rocha que tem mais probabilidade de conter diamantes. É aqui que a tecnologia mais avançada entra em ação para encontrar as gemas. O material passa por uns scanners especiais de fluorescência de raios-x. Estes scanners funcionam como uma espécie de visão de super-herói. Eles emitem raios-x sobre as pedras que passam num tapete rolante. A maioria das rochas não reage a estes raios, mas os diamantes sim. Quando um raio-x atinge um diamante, ele emite um brilho único, uma luz especial que o scanner consegue detectar imediatamente. Assim que o scanner detecta este brilho, ele sabe que encontrou um diamante. Nesse exato momento, o sistema ativa um pequeno jato de ar comprimido. É um sopro de ar muito rápido e preciso que atinja apenas a pedra que brilhou, empurrando-a para fora do fluxo principal e para dentro de um contentor de recolha. Todo este processo, desde o momento em que o diamante é detectado até ser separado, dura menos de 1 segundo. É uma forma incrivelmente rápida e eficiente de separar os diamantes, garantindo que mesmo as pedras mais pequenas não se percam. É uma verdadeira dança de tecnologia, onde luzes e ar trabalham juntos para encontrar um pequeno tesouro no meio de uma montanha de rochas. Uma vez separados, os diamantes em bruto ainda não se parecem com as joias brilhantes que conhecemos. Eles parecem pedaços de vidro fosco. A transformação de uma pedra em bruto numa gema deslumbrante é um trabalho de arte que exige muita habilidade e tecnologia. O primeiro passo é planear. Cada diamante é único, com a sua própria forma e pequenas imperfeições internas. Por isso, antes de se fazer qualquer corte, a pedra é analisada por um scanner 3D. Esta máquina cria um mapa digital completo do diamante, mostrando todos os seus detalhes. Com este mapa, um software especial calcula a melhor forma de cortar a pedra para obter o máximo de beleza e valor. Depois do planeamento, começa o corte. O primeiro corte é geralmente feito com um laser de alta potência. O laser é extremamente preciso, conseguindo cortar com uma exatidão de milésimos de 1 milímetro. Ele corta a pedra nos seus pontos mais fracos, permitindo dividi-la ou dar-lhe uma nova forma, sem criar rachas. A seguir vem a parte mais demorada, a lapidação e o polimento. Esta fase é feita por artesãos muito experientes. Eles usam discos de polimento que rodam lentamente. Estes discos são cobertos com pó de diamante. A razão é simples. Como o diamante é o material mais duro que existe, só outro diamante o consegue riscar e polir. O artesão pressiona cuidadosamente cada faceta do diamante contra o disco, ajustando o ângulo e a pressão para criar as proporções perfeitas. Este trabalho minucioso pode demorar entre 3 a 8 semanas para um único diamante, dependendo do seu tamanho. O objetivo é criar uma geometria perfeita para que a luz que entra na pedra seja refletida da forma mais intensa possível, criando o brilho espetacular que todos conhecemos. Depois de todo este trabalho, o diamante está finalmente pronto, perfeito e brilhante. No entanto, a história de um diamante nem sempre é apenas sobre beleza e tecnologia. Embora muitos diamantes venham de minas modernas e controladas, alguns têm uma origem muito mais sombria. Em muitas regiões pobres de África, como a Serra Leoa ou Angola, a realidade da mineração é completamente diferente. Ali não há máquinas gigantes nem scanners a laser. Os diamantes são extraídos à mão. Homens, mulheres e até crianças trabalham em riachos lamacentos, debaixo de um sol intenso, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Para muitas destas famílias, encontrar uma pequena pedra pode significar ter comida na mesa por alguns dias. A triste verdade é que um diamante que é vendido por milhares de dólares numa loja de luxo pode render apenas alguns cêntimos a quem o encontrou, deixando para trás apenas mãos gastas e sofrimento.
Mas o problema pode ser ainda pior. Em algumas zonas de conflito, grupos armados tomaram o controle das minas de diamantes. Eles usam o dinheiro da venda destas pedras para comprar armas e financiar guerras. Os diamantes que vêm destes lugares são conhecidos como diamantes de sangue, porque a sua história está manchada pelo sofrimento e pela violência. É uma pedra que brilha, mas que nem sempre é inocente. E no meio de tudo isto, há fatos curiosos que muitos não sabem. Por exemplo, a tradição de pedir alguém em casamento com um anel de diamante não é um costume antigo. Foi uma ideia criada por uma campanha de publicidade muito bem sucedida em 1947. E hoje em dia, a tecnologia já permite criar diamantes em laboratório a partir das cinzas de pessoas ou animais de estimação que já partiram, criando uma memória eterna. 71 milhões de dólares. Agora, quando olhamos para este número, já não vemos apenas uma pedra preciosa. Vemos a incrível força da natureza, capaz de criar algo tão belo sob uma pressão esmagadora. Vemos a engenhosidade humana, que move montanhas e usa tecnologia de ponta para encontrar um pequeno tesouro. Vemos a paciência e a arte de um mestre que passa semanas a transformar uma pedra bruta numa joia perfeita. E vemos também as histórias difíceis que, por vezes, se escondem por trás deste brilho. Um diamante é mais do que um mineral valioso. É o resultado final de uma longa viagem, cheia de contrastes. Ao conhecermos toda a sua história, o seu brilho ganha um novo significado. E nós, como consumidores, ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes, valorizando não só a beleza da pedra, mas também a integridade da sua origem. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista, começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso. Um momento de silêncio, e depois a montanha explode. O chão treme. Uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta. Mas aqui, a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro.
À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios, ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se gang saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem.
Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra, uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa.
O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Você já se perguntou o que há em comum entre o smartphone que você usa todos os dias para ver vídeos e o caça supersônico que rompe a barreira do som a quilômetros de altura? A resposta é um metal. Mas não um metal qualquer. É um material nascido do fogo e do vácuo, tão resistente que protege submarinos nas profundezas esmagadoras do oceano, e tão puro que o corpo humano o aceita como se fosse seu. Este é o titânio, um elemento que nos rodeia, mas cuja origem é uma das sagas industriais mais épicas da humanidade. Para transformar uma simples areia cinzenta neste supermaterial, é preciso dominar temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e criar um vácuo mais perfeito que o do espaço sideral. Como a humanidade conseguiu forjar um metal com as qualidades de um deus a partir do pó da terra, esta é a história de como pegamos o indomável e o transformamos na espinha dorsal da nossa tecnologia mais avançada. A jornada do titânio não começa em um laboratório futurista, mas em paisagens vastas e selvagens. Ele é o 9º elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que está por toda parte, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ele não se apresenta em pepitas brilhantes como o ouro. Em vez disso, ele se esconde à vista de todos, trancado dentro de minerais, com a aparência de areia escura e comum, chamados ilmenita e rutilo. A caça a este tesouro disfarçado é uma operação de escala monumental. Em algumas costas, o método é quase brutal em sua simplicidade. Canhões de água gigantes disparando jatos com a força de um furacão literalmente desintegram dunas de areia. O som é um rugido contínuo, enquanto toneladas de areia são transformadas em uma lama turbulenta. Aqui, a física faz o trabalho pesado. As partículas de titânio, por serem muito mais densas, afundam rapidamente, enquanto a areia comum, mais leve, é varrida pela correnteza. É como peneirar uma praia inteira para encontrar grãos de ouro, mas o que se busca é um pó cinzento. Em minas continentais, a escala é ainda mais avassaladora. Escavadeiras gigantes, altas como um prédio de 3 andares e com garras que poderiam engolir um carro, removem metodicamente a camada superficial da terra. Elas cavam crateras tão vastas que podem ser vistas do espaço. Caminhões de transporte, cada um capaz de carregar o peso de 100 carros familiares, formam um fluxo interminável da mina para a usina de processamento. Para cada quilo de titânio que acabará em um produto de alta tecnologia, dezenas de toneladas de rocha e terra precisam ser movidas. É um esforço hercúleo que consome quantidades inimagináveis de energia e água, tudo para convencer a Terra a entregar um de seus segredos mais bem guardados. Uma vez extraído, o minério bruto é apenas uma mistura caótica de areia, cascalho e os preciosos minerais de titânio. Agora começa a fase crítica de purificação, um processo de múltiplos estágios que se assemelha a remover as camadas de uma armadura antiga e complexa para chegar ao guerreiro interior. O primeiro passo é a separação por gravidade. Imagine sacudir um frasco com areia e pequenas pedras. As pedras mais pesadas vão para o fundo. Agora imagine isso acontecendo em tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde a lama de minério é agitada vigorosamente. O titânio mais pesado afunda, enquanto as impurezas mais leves são drenadas. O que sobra já é muito mais rico, mas ainda não é puro. A seguir, entra em cena o poder invisível do magnetismo. O concentrado passa por esteiras rolantes sob eletroimãs gigantes, tão potentes que poderiam levantar um carro. Esses ímãs atuam como um pente fino, arrancando qualquer partícula de ferro que tenha se misturado ao minério. O ferro é um inimigo da força do titânio, e até mesmo um traço minúsculo poderia comprometer o lote inteiro. Finalmente, a etapa mais sutil, a flotação. Isso é pura alquimia química. O concentrado é misturado em tanques com água e reagentes especiais. Esses reagentes têm uma propriedade curiosa. Eles se agarram às impurezas como a sílica, mas ignoram o titânio. Em seguida, bolhas de ar são injetadas no tanque. As impurezas, agora envoltas pelos reagentes, pegam carona nas bolhas e sobem à superfície, formando uma espuma que é simplesmente raspada e descartada.
O que permanece no fundo é um pó escuro e denso, agora com mais de 90% de dióxido de titânio puro. A areia suja e sem valor foi transformada em uma matéria-prima estratégica, pronta para enfrentar o fogo. Cada etapa é uma batalha pela pureza, onde a menor falha pode significar o desastre. Temos agora um pó de uma pureza incrível, mas ainda é apenas um pó, uma promessa de metal. Para despertá-lo para lhe dar forma e força, é necessário um ritual de fogo e química, um processo tão engenhoso que mudou a metalurgia para sempre, o processo Kroll. Este processo não acontece em fornos abertos, mas em reatores de aço selados, como cofres gigantes. Dentro, a atmosfera é preenchida com gás argônio inerte, porque o titânio quente é tão reativo que até mesmo o ar o contaminaria. Primeiro, o pó de dióxido de titânio é aquecido a cerca de 1000 graus Celsius e exposto a gás cloro. Essa reação o transforma em um líquido, o tetracloreto de titânio. Agora vem o momento mágico. Magnésio derretido, um metal ainda mais reativo, é introduzido no reator. Aqui acontece uma troca violenta no nível atômico. O magnésio, com sua maior afinidade química, arranca os átomos de cloro do titânio, libertando o titânio puro para existir por conta própria. É uma dança química, onde um metal se sacrifica para libertar outro. Durante horas, o titânio puro se deposita lentamente nas paredes frias do reator. Quando o processo termina e o reator é aberto, o que sai não é um lingote brilhante e liso, é um bloco cinza, poroso e surpreendentemente leve, com uma textura que lembra uma esponja marinha ou um pedaço de coral. É a esponja de titânio. É feia, quebradiça e cheia de vazios, deixados pelo cloreto de magnésio que foi removido. Mas não se engane pela aparência. Este é o nascimento do metal. É a primeira vez que o titânio assume sua forma metálica. Ainda é um embrião, imperfeito e bruto, mas o coração do supermetal já começou a bater. A esponja de titânio é o metal em sua forma mais crua, cheia de impurezas e vazios. Para transformá-la no material monolítico e perfeito exigido pela tecnologia moderna, ela precisa passar por um batismo de fogo final. Um ritual de purificação que acontece em um ambiente que imita o vácuo do espaço profundo. Este é o processo de refusão a arco a vácuo, ou VAR, a etapa que eleva o titânio de um simples metal a um supermaterial. Primeiro, a esponja é esmagada, limpa de todos os resíduos de sal e compactada sob uma pressão de milhares de toneladas em um bloco denso, que servirá como um eletrodo gigante. Este eletrodo é então suspenso dentro de um forno de cobre, que é selado e de onde todo o ar é bombeado, criando um vácuo quase perfeito. O oxigênio é o inimigo mortal do titânio. Em altas temperaturas, um único átomo de oxigênio agiria como um veneno, tornando o metal quebradiço. Então, o espetáculo começa. Uma corrente elétrica de imensa voltagem é aplicada, criando um arco elétrico entre o eletrodo e a base do forno. Um raio artificial, mais brilhante que o sol, que gera um calor de milhares de graus. O arco começa a derreter a ponta do eletrodo, gota a gota. Cada gota de titânio líquido cai em um cadinho de cobre resfriado à água. Não é um derramamento rápido. O lingote é construído pacientemente, gota a gota, ao longo de muitas horas. Este processo lento garante que o resfriamento seja perfeitamente uniforme, eliminando quaisquer bolhas de gás ou impurezas restantes que simplesmente evaporam no vácuo. Quando o processo termina, o que resta é um cilindro perfeito de titânio puro, brilhante, denso e com uma força interna quase inquebrável. Se o processo Kroll foi o nascimento, este foi o batismo que lhe deu sua alma indestrutível. O lingote agora é perfeito em sua pureza, mas ainda é apenas um bloco bruto de metal. Para se tornar útil, ele precisa ser moldado, um processo que combina a força de um gigante com a precisão de um cirurgião. A transformação começa no calor. O lingote, aquecido a mais de 1000 graus Celsius até brilhar com um tom laranja-cereja, é movido por braços robóticos para a prensa de forjamento. Aqui, uma força de 50.000 toneladas, o peso de um porta-aviões, desce sobre o metal a cada poucos segundos. O som é um estrondo ensurdecedor que reverbera por toda a fábrica. Cada impacto não apenas molda o metal, mas também refina sua estrutura interna, alinhando os grãos de cristal em uma formação compacta e interligada, tornando-o exponencialmente mais forte.
Depois que a força bruta fez seu trabalho, transformando o lingote em barras ou placas mais manejáveis, começa a dança da precisão. A usinagem do titânio é lendariamente difícil. É como tentar esculpir granito com uma faca de bolso. O metal é tão duro e um mau condutor de calor que a fricção da ferramenta de corte gera um calor intenso que pode derreter a própria ferramenta. Por isso, o processo é inundado por um fluxo constante de líquido de arrefecimento. Em centros de usinagem CNC, guiados por computador, ferramentas de corte com ponta de diamante executam um balé robótico. Elas seguem caminhos complexos, programados em milhares de linhas de código, removendo material com uma precisão de micrones, mais fino que um fio de cabelo humano. É neste balé de força e precisão que o titânio finalmente assume sua forma final. A pá de turbina de um motor a jato, um parafuso cirúrgico projetado para se fundir com o osso, ou a moldura elegante de um relógio de luxo. A jornada da rocha bruta à perfeição usinada está completa. E então o ciclo se completa. O mesmo titânio que começou como uma areia cinzenta em uma praia distante, que sobreviveu ao fogo dos reatores e ao batismo do vácuo, agora retorna para nossas mãos. Vemos o smartphone novamente. A câmera mergulha em sua estrutura, revelando a moldura de titânio que lhe confere leveza e força. Então a cena se expande. Vemos esse mesmo brilho metálico na lâmina de uma turbina de avião, girando a velocidades incríveis. Vemo-lo no casco de um submarino, silenciosamente patrulhando as profundezas escuras do oceano. E o vemos em um implante de quadril, dentro do corpo humano, tornando-se uma parte da pessoa, permitindo-lhe andar novamente. A jornada do titânio, da rocha bruta, a um componente de precisão, é mais do que uma maravilha da engenharia. É um testemunho da ambição humana. É um símbolo de nossa capacidade de pegar o elemento mais teimoso e desafiador da natureza e transformá-lo em ferramentas que não apenas servem a nós, mas que expandem o próprio significado do que é possível. A história do titânio é a prova de que, a partir dos minerais da Terra, podemos forjar conquistas que alcançam os céus e dominam as profundezas. Todos os dias, o nosso mundo descarta metal suficiente para construir 200 torres Eiffel. 200. Todos os dias. Esse carro velho e enferrujado, abandonado à beira da estrada, parece ser o fim de uma história. Mas e se for, na verdade, o início de uma nova? Como é que este símbolo esquecido do passado se transforma na matéria-prima para um futuro brilhante, regressando às nossas vidas de formas que mal podemos imaginar? Esta é a história de uma ressurreição industrial, uma jornada desde o ferro velho até ao coração ardente da metalurgia, onde o que foi descartado renasce mais forte do que nunca. A jornada começa em lugares que parecem cemitérios de gigantes, extensos campos a céu aberto, onde milhares de automóveis, máquinas de lavar e estruturas metálicas aguardam o seu destino final. Aqui, o ar está impregnado com um cheiro de ferrugem e óleo velho. Um silêncio pesado paira sobre as carcaças, testemunhas silenciosas de uma vida útil terminada. Mas para os engenheiros e técnicos que aqui trabalham, isto não é um fim. É um tesouro adormecido, uma mina urbana de recursos valiosos. O primeiro passo é a avaliação. Cada veículo que chega é pesado numa balança industrial. O seu peso é a primeira medida do seu potencial. Quase todas as partes de um carro podem ser recicladas, desde o chassi de aço maciço até as maçanetas das portas feitas de ligas mais leves. Esta prática não é nova. A história mostra-nos que a humanidade sempre entendeu o valor do metal reciclado. Arqueólogos descobriram que, já na Roma antiga, os ferreiros recolhiam espadas de bronze, gastas em batalha, para as derreter e transformar em potes, ferramentas e outros utensílios do cotidiano. O ciclo de vida do metal é quase tão antigo como a própria civilização. Hoje, o processo é infinitamente mais complexo e preciso. Após a pesagem, começa uma triagem meticulosa, uma espécie de autópsia mecânica, onde o veículo é despojado de tudo o que não é metal. Pneus, vidros, plásticos e fluidos são cuidadosamente removidos. Cada material seguirá o seu próprio caminho de reciclagem, mas é o esqueleto de metal que detém o maior valor.
Uma vez que o metal está nu, começa a verdadeira ciência da separação. Antes que este material possa renascer, ele precisa de ser dividido com uma precisão quase cirúrgica. O fluxo de sucata entra numa linha de triagem, onde a tecnologia de ponta assume o controlo. O metal é classificado em 3 categorias principais. A primeira e maior categoria são os metais ferrosos, principalmente ferro e aço. Eles constituem cerca de 70% de todo o peso do lixo metálico e são facilmente identificáveis pela sua propriedade mais conhecida, o magnetismo. A segunda categoria são os metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e o níquel. São mais leves, resistentes à corrosão e extremamente valiosos. Separar o alumínio de uma carroçaria do aço de um chassis é crucial para a qualidade do produto final. A terceira categoria é a mais crítica: os materiais perigosos. Baterias contêm chumbo e ácido. Interruptores antigos podem conter mercúrio. E os sistemas de travagem de veículos mais velhos podem ter amianto. Estes componentes exigem um manuseamento especializado para garantir que são neutralizados e descartados de forma segura, sem prejudicar o ambiente. Em algumas das fábricas mais avançadas do mundo, esta triagem já não é feita apenas por mãos humanas. Robôs equipados com sensores laser percorrem o fluxo de sucata, identificando diferentes tipos de ligas metálicas com uma velocidade e precisão sobre-humanas. Um feixe de luz analisa a composição química de uma peça que, numa fração de segundo, um braço mecânico atira para o contentor correto. É a união perfeita entre a força bruta da indústria pesada e a delicadeza da inteligência artificial. Cada peça de metal é identificada e catalogada, pronta para a próxima etapa, a mais brutal e espetacular de todas. Depois da triagem, o metal está limpo e classificado, mas ainda mantém a sua forma original. Uma porta de carro ainda é uma porta, um chassi ainda é um chassis. Para o transformar em matéria-prima universal, é preciso destruir a sua identidade. O material é transportado para uma máquina, que é o coração pulsante de qualquer centro de reciclagem, o triturador, ou shredder. Não é apenas uma máquina, é um monstro mecânico, um titã de aço com uma fome insaciável. O seu tamanho é colossal e o seu som é um rugido ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Uma grua gigante levanta um carro inteiro, balançando-o no ar como se fosse um brinquedo, e deixa-o cair na boca do triturador. Por um instante, há silêncio, e depois, o caos. Lâminas de aço endurecido, mais grossas que um braço humano e a girar a uma velocidade incrível, agarram o veículo e puxam-no para dentro com uma força implacável. O som é uma sinfonia de destruição, o metal a ser rasgado, o vidro a estilhaçar-se, a estrutura a ceder sob uma pressão de centenas de toneladas. Em menos de um minuto, um automóvel que demorou dias a ser montado é reduzido a fragmentos do tamanho de um punho. O objetivo deste processo brutal não é apenas a destruição. O metal triturado é muito mais fácil de manusear, transportar e, mais importante, de derreter. A sua área de superfície aumenta drasticamente, o que permite que o calor do forno o consuma de forma mais rápida e uniforme. Da boca do triturador não sai um carro, mas um fluxo contínuo de metal irreconhecível, uma mistura homogênea pronta para a fase final da purificação. O metal está agora triturado num fluxo homogêneo, mas ainda é uma mistura de diferentes tipos. O aço está misturado com o valioso alumínio. Separar estes dois materiais é o próximo desafio, e a solução é uma demonstração elegante de física em ação. O fluxo de fragmentos de metal é despejado numa passadeira rolante que o transporta para debaixo de um tambor magnético gigante. Este não é um ímã comum, é um eletroímã colossal, com um poder capaz de levantar toneladas. À medida que a rio de metal passa por baixo, tudo o que contém ferro e aço é arrancado da passadeira, saltando e agarrando-se à superfície do tambor. O aço segue um caminho, enquanto os materiais não magnéticos continuam no seu percurso. Mas como separar o alumínio do resto dos não metais, como plástico e borracha, que possam ter escapado à triagem inicial? A resposta está num fenômeno físico chamado correntes de Foucault. O fluxo restante de material passa por outro separador, que gera um campo magnético de rotação rápida.
Este campo não atrai o alumínio, mas induz pequenas correntes elétricas dentro dos fragmentos de alumínio. Estas correntes, por sua vez, criam o seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo principal. O resultado é uma força de repulsão. O alumínio é literalmente empurrado para fora da passadeira, saltando para um contentor separado, enquanto os outros materiais, inertes a este campo, simplesmente caem no final da linha. É um espetáculo quase mágico ver o metal a levitar e a separar-se sem qualquer contato físico. Uma dança invisível de forças magnéticas que purifica o material com uma eficiência notável. Agora, finalmente, temos matérias-primas puras, montes gigantes de aço triturado e pilhas brilhantes de alumínio, frios e inertes, mas prestes a enfrentar o fogo. A etapa final da jornada é a mais dramática e transformadora. O metal, agora limpo, puro e triturado, é transportado para a fundição, o coração ardente da reciclagem. É aqui que o sólido se torna líquido e o velho se torna novo. O aço e o alumínio são carregados em fornos gigantes, caldeirões do tamanho de edifícios que atingem temperaturas inimagináveis. O aço é levado a mais de 1.500 graus Celsius, uma temperatura mais quente que a lava de um vulcão. O alumínio derrete a uma temperatura mais baixa, mas ainda assim escaldante, de 660 graus Celsius. Dentro destes fornos, o metal perde toda a memória da sua forma anterior. Uma viga de ponte, uma lata de refrigerante, um capô de carro, tudo se funde numa massa incandescente e homogênea. O calor intenso queima quaisquer impurezas restantes, como tinta ou plásticos que sobem à superfície como uma escória que é depois removida. O que resta é metal líquido, puro e vibrante, uma visão hipnótica de poder primordial. Este processo, embora visualmente intenso, é um milagre de eficiência energética. Produzir aço a partir de sucata consome cerca de 75% menos energia do que produzi-lo a partir de minério de ferro virgem. No caso do alumínio, a poupança é ainda mais espantosa. A reciclagem de alumínio consome até 95% menos energia do que a sua produção a partir da bauxite. A energia poupada ao reciclar uma única lata de alumínio é suficiente para alimentar um computador portátil durante 3 horas. Quando o metal atinge o estado líquido perfeito, o forno inclina-se lentamente e um rio de fogo branco amarelado flui para moldes gigantes. Nestes moldes, o metal arrefece e solidifica, formando lingotes, placas ou vigas. Os blocos de construção para um novo ciclo de vida. O ciclo está completo. O que era um carro enferrujado é agora um bloco de aço puro e brilhante, pronto para ser enviado para fábricas em todo o mundo. Mas a história deste metal reciclado está cheia de surpresas e lendas. Sabia que parte do aço do lendário Titanic, após o seu trágico fim, foi recuperado e, segundo se crê, reciclado? O metal que testemunhou um dos momentos mais marcantes da história marítima pode hoje fazer parte de um carro, de uma viga ou de um eletrodoméstico na sua casa. O ciclo de vida de uma lata de alumínio é de uma velocidade estonteante. Desde o momento em que a coloca no contentor de reciclagem, ela pode ser recolhida, transportada, triturada, derretida, transformada numa nova lata, enchida, rotulada e regressar à prateleira do supermercado em apenas 60 dias. Um ciclo quase perfeito de sustentabilidade. E o poder deste metal renascido não é apenas para objetos pequenos. Na Califórnia, ergue-se uma ponte construída com 85% de aço reciclado, proveniente de estruturas antigas demolidas. É uma prova monumental de que a engenharia do futuro pode ser construída sobre as fundações do passado, de forma mais econômica, ecológica e incrivelmente resistente. Voltamos então à questão da energia. Aquele número impressionante, uma poupança de até 95%. Imagine uma linha de montagem reluzente. Um carro novo com a sua pintura a brilhar sob as luzes da fábrica. Desliza suavemente para fora da linha, pronto para na estrada. É um símbolo de modernidade e inovação. Mas o seu segredo está no seu interior. Até 30% do aço que compõe a sua estrutura robusta pode ter vindo daquele carro velho e enferrujado que vimos no início. A sua força vem do renascimento.
Fica claro que naquilo que muitos chamam simplesmente de lixo, na verdade, esconde-se o imenso potencial para construir, de forma mais inteligente, o nosso amanhã.